Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem aí? Sim, perfeito. Eu vou tentar compartilhar daqui. Glória a Deus aí. O Marcelo falou sobre aparecer, né? Então eu tô dando um pontapé ali na minha página para tirar um pouco da vergonha e começar a botar minha cara na rede. O Marcelo falou muito bem, né? Casa de ferreiro e espeto de pau. Eu trabalho no mesmo ramo. E como é difícil para nós que estamos aqui nos bastidores, né, agir em conformidade com o que a gente orienta o nosso cliente, né? Então, o começo sempre é um desafio, né? Você é muito perfeccionista, você quer ali colocar o melhor vídeo, né? A melhor condição, mas no final das contas, feito melhor do que perfeito, né? E enquanto a gente não sair dessa condição, a gente não vai parar. Deixa eu só confirmar aqui se está todo mundo enxergando, certo? Todo mundo está vendo aí, beleza? Então tá, pessoal, muito prazer. Então, para quem não me conhece, eu sou o João Rafael. Eu vou falar um pouco sobre posicionamento de marca e é realmente uma continuidade aí do que o Marcelo já trouxe. Até algumas coisas que eu coloquei aqui na apresentação vão estar um pouco semelhantes ao que ele já colocou, né? Mas a ideia é transmitir para vocês um pouco da minha história e um pouco do meu conhecimento nesse setor aí, certo? Vamos lá, então. Então, meu nome é João, eu sou natural de Coronel Fabriciano, região de Ipatinga, região metropolitana de Ipatinga, lá em Minas Gerais, para quem não sabe, né? Eu estou há 9 anos, aproximadamente, trabalhando com mídia, comunicação. Eu vou mostrar ali no próximo slide onde é que eu comecei. Hoje eu sirvo na mídia da igreja, lidero junto com o Inácio, o Bruno e a Duda ali o ministério, né? Sirvo ali desde 2019, o primeiro ministério que eu entrei praticamente, eu nunca saí. Então, posso considerar também como o pontapé de tudo que eu vivo hoje, né? Porque foi onde eu me forjei, foi onde eu me preparei para tudo que eu vivo hoje no mercado de trabalho. Em 2024, eu comecei a Bowmaster, né? Significa aquele que tem a habilidade de acertar o alvo, né? Isso veio de uma visão que eu tive há muito tempo atrás sobre impulsionar empresas como Flash, né? E o significado da empresa é esse. E essa empresa, né, ela só existe primeiramente por causa de Deus, né, mas também por causa de pessoas que foram canais de Deus para que eu tivesse aqui, né? E eu não poderia deixar de citar essas pessoas hoje que são o pastor Fernando, né, o Marcelo e o Lucas Augusto, né? Foram três homens de Deus aí que foram fundamentais na minha vida para que eu tivesse onde eu estou hoje, né? Foram pessoas que me incentivaram, que me deram a base para que eu pudesse crescer, né? Tanto em oração, quanto em estratégia, quanto em oportunidades, e hoje, se eu tô aqui, com certeza é por causa desses homens de Deus aí. E a Eletrodrive é um projeto que surgiu há mais ou menos 30 dias, que na verdade é um hobby, né? Eu sempre gostei de carro, sempre gostei de mobilidade, e num período de férias agora que eu tive em Minas, veio essa oportunidade de construir algo que ainda está sendo desenhado, né? Algo que ainda eu estou tentando entender o que é, né? E num processo de 30 dias aconteceu muitas coisas, muitas oportunidades. Tive uma viagem, iniciei primeiramente querendo me posicionar no YouTube e o processo foi gerando outro caminho, né? Eu fui para o Instagram, comecei a postar vídeos que hoje estão batendo marca de quase 1 milhão de visualizações, né? Então eu tenho visto ali também uma oportunidade de iniciar algo novo que não está desligado da comunicação, que é algo que eu já faço, né? Mas é um nicho um pouco diferente e algo que vai sendo construído em paralelo aí nesse caminho. Ainda não é nada que eu tenha monetizado, nada que seja algo que ainda, né, eu tenha renda, mas é um projeto futuro para que eu tenha, né, algo a crescer nesse mercado aí, né? E hoje eu entendo, né, como minha principal missão aí a expansão do rei por meio da comunicação, né? A comunicação, a mídia no geral. Eu acredito que nós temos muito a aprender. O pastor falou sobre a comunicação na aula passada, né? E como eu aprendo a cada dia sobre a forma de nós nos posicionarmos, né? A igreja, o ministério me ensina muito em coisas simples, como às vezes avisar se tem ou não um culto, né? Às vezes comunicar se um evento é ou não presencial, e muitas vezes nós, como igreja, como empresários, né? A gente falha no básico, né? Muitas vezes a gente acha que
todo mundo vai entender o que a gente quer dizer, mas é responsabilidade nossa, né? Dizer e trazer informação completa para que a pessoa ela compreenda ali a mensagem que a gente quer transmitir. E continuando aqui, aqui foi onde eu comecei, em 2017, lá em Diamantina, Minas Gerais, eu fazia parte de uma universidade chamada UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, lá em Diamantina, Minas Gerais. E a ABU era uma aliança bíblica universitária, uma célula que existia em todo o Brasil, em várias universidades essa aliança bíblica ela existia, e logo quando eu cheguei, foi o que me recebeu na cidade, porque eu não, a igreja a qual eu congregava não tinha naquela cidade, uma cidade histórica e pequena, né? E eu me encontrei no meio desse time ali, que tinha pessoas da Assembleia, da Presbiteriana, da Batista, né? Me encontrei no meio deles e encontrei ali uma família, né? Então foi onde eu comecei a servir por meio da necessidade, porque as pessoas não sabiam que existia esse movimento na faculdade, né? E eu aquilo me indignava, como assim? Ninguém sabe. A gente precisa mostrar isso para as pessoas. E foi aí que eu comecei a fazer os primeiros designs, as primeiras artes lá no Canva, né, de no celular, no Galaxy Y, né, que travava. Era uma época onde o Facebook ainda estava no seu auge, né? Hoje muita gente usa o Facebook, mas o Facebook era uma rede social muito relevante naquela época. O Instagram era algo mais apenas para fotos, não era tão informacional ainda, né? Mas era onde a gente usava como pontapé de compartilhamento, né? De atingir as pessoas. E foi a partir dali que eu comecei a fazer minhas primeiras artes, né? Meus primeiros designs ali. E em 2019, quando eu vim para Pelotas, eu cheguei em Pelotas e eu servi no Boas-Vindas. Quando foi meio do ano, a gente teve a pandemia. Quem era o líder da comunicação na época era o Paulinho, não sei se ele está na chamada aí. O Paulinho Abramovics do Place TV, ele era o líder da comunicação. E eu lembro que naquela época existia tava uma confusão, porque as pessoas chegavam na igreja e não sabiam se tinha culto, se não tinha, né? Como que a gente vai avisar as pessoas, né? E um dia, passava 2, 3 semanas, não tinha nenhum aviso. E um dia eu falei assim, nossa, vou fazer um aviso e vou mandar para o Paulinho. Aí eu fiz uma arte lá, culto online, hoje tem culto online, quinta-feira, mandei para ele, falei, e aí, Paulinho, olha só, cara, fiz uma arte aí, mais ou menos nas mesmas cores que vocês estão fazendo, eu acho que é legal, dei ali uma dica, ele, não, ficou muito bom, ele nem fez nada, ele já postou a arte, já colocou, já compartilhou, e me botou para servir no outro dia ali, né? E desde então eu nunca mais saí da mídia. Então, desde lá para cá eu vim só aprendendo, né? Aprendi a tirar foto, aprendi a fazer vídeo, aprendi a criar designs, né? E, e no meio disso, né, veio oportunidades, como eu comecei a gostar disso, comecei a gostar da criatividade, da criação, né? Eu comecei também a buscar ferramentas para me capacitar nisso, né? Na época eu fazia uma faculdade de gastronomia, eu abri uma cafeteria, né, e comecei a me aventurar nesse mercado, né? A criar, a trabalhar o meu Instagram, a criar artes e posts, né? E eu vi que tinha uma facilidade boa para a criação nesse sentido. E por meio disso, né, eu acabei criando, na parceria, algumas marcas, né? Chegava, às vezes, irmãos da igreja falavam, nossa, João, tô querendo fazer um negócio, eu vi que você faz uma arte, você não cria um logo para mim? Não, eu falei, eu crio, legal. Aí eu criava, a pessoa gostava e estava tudo certo, e ali eu comecei a ver que existia um mercado. Falei, opa, eu sei fazer isso. Se eu pegar um curso aqui, se eu me capacitar, se eu estudar um pouco mais, talvez eu consiga entregar algo, um nível de profissionalismo um pouco melhor. E foi isso que eu fiz, né? Então eu comecei a me capacitar. Em 2024 nós tivemos as enchentes e após esse período eu acabei fechando a cafeteria que eu tinha, né? E o Marcelo me deu uma oportunidade de estar fazendo uma parceria com ele na agência dele, né? E foi ali onde eu comecei também a aprender outras oportunidades de não só trabalhar com marca, mas com conteúdo estratégico, que é o que eu faço hoje também. Aqui eu trouxe algumas das marcas que eu já criei, tem várias outras, não sei se algumas pessoas estão na reunião aqui, mas tem algumas pessoas aqui que são da igreja, né? Então a gente tem o logo da igreja, né, que eu criei junto com os pastores, né? Tem várias marcas aqui, a do Giovanni, né, a da Lois, do André, da pastora Fernanda, né? Que foram marcas que foram criadas com o objetivo com a visão de cada empreendedor, né? Ou com a igreja ali representada também, né?
mas que foram, que vieram desse histórico meu, né? Que vieram dessa oportunidade que eu tive de estar me posicionando, né? E a partir daí eu comecei a estudar um pouco mais a questão de posicionamento de marca. E quando a gente fala em marca, né, muitas vezes as pessoas resumem a marca apenas ao logo, né? E o que eu quero trazer hoje nessa aula, eu prometo ser breve, né? É que a marca ela é muito mais do que só isso aqui que vocês estão vendo, né? Muitas pessoas resumem, João, eu quero fazer um logo para minha empresa. Aí a pessoa acha que o resumo da empresa dela é somente isso, e não é. Né? E é essa a ideia que eu quero trazer para vocês hoje. Tá, então vamos lá. Primeiro, uma pergunta, né? Se eu esconder o nome da sua empresa, as pessoas ainda reconheceriam a sua marca? É para vocês refletirem, né? Por quê? Porque muitas pessoas ainda atrelam o sucesso da marca ao nome, e não necessariamente o nome da sua empresa precisa vir na marca, né? Então, será que a sua marca ela realmente está sendo percebida? Será que a sua marca, ou ela precisa de tantos detalhes para ela ser percebida? Aqui a gente entende um pouco agora da missão do mercado, né? Como o mercado ele tem se posicionado, né? Hoje em dia, o Marcelo falou um pouco sobre essa visão, né? Todos anunciam, tá todo mundo botando tráfego, tá todo mundo subindo, e é importante fazer isso, né? Só que o ruído digital ele está em seu auge histórico, né? E hoje a atenção é o que há de mais valioso. Então, quem tem mais atenção, né, tem mais dinheiro. Né? Hoje, o tráfego nada mais é do que você investir dinheiro na atenção de pessoas. Hoje, o dinheiro virou visualizações, virou números. Quanto mais views, quanto mais visualizações, quanto mais contatos você tem a partir daquilo ali, mais valor você gera. Né? Então, se tornou algo muito competitivo, porque todo mundo está disputando atenção. Né? Todo mundo quer toda hora ser visto, todo mundo quer toda hora ser percebido, né? Então, a gente tem uma guerra aí, vamos entender, né? Uma briga aí, principalmente em nichos muito saturados, né? Você tem um nicho hoje, é um nicho muito saturado, né? Você está ali tentando ganhar do teu concorrente e tu quer ser mais relevante do que ele, né? Tu quer mostrar que você aparece mais, né? Então, tá tudo bem. Hoje a gente tem a inteligência artificial, né? Que tem uma produção em massa. O que é produção em massa? É a facilidade hoje de você gerar conteúdos em larga escala, né? Só que eu coloquei aqui, né? Muitas vezes esses conteúdos eles ficam comuns e genéricos, né? E na minha opinião, né? Conteúdos genéricos, conteúdos que você olha, tem conteúdo que você olha e você fala assim, nossa, isso aí foi feito na IA, né? Isso, na maioria das vezes, traz um empobrecimento da tua marca, né? Porque dá a entender que, olha, a pessoa só pegou ali, jogou um prompt e tá ali, e jogou. E vou dizer para vocês, todo mundo percebe, e não é bonito. Né? Às vezes o cara cria, nossa, eu fiz na IA, você acha que você está arrasando. Cara, não tá. Né? A IA, o Giovanni trouxe na última aula muito bem, né? Ela tem ferramentas excelentíssimas e eu posso dizer para vocês que eu uso muito inteligência artificial, uso para os meus designs, uso para os meus roteiros, para essa apresentação que vocês estão vendo foi feita na inteligência artificial, sabe? Mas assim, a gente precisa entender que não é porque é um sistema fácil que tu precisa ser feito de qualquer jeito, né? Porque se aquele tipo de comunicação ele está corrompendo a forma como eu estou me apresentando, você acha que você está fazendo algo bom e na verdade você está fazendo algo ruim. Hoje o Instagram ele consegue rotular de forma automática qualquer conteúdo que é feito com inteligência artificial. Tem pessoas que postam foto lá e aí aparece lá em cima lá informação de IA. A pessoa nem sabe. Ela botou um Photoshop, tipo assim, me emagrece 10 quilos, aumenta o meu sorriso. Aí bota no chat GPT lá, baixa a foto. Aí todo mundo olha e fala, meu Deus, a pessoa tá. A minha mãe faz muito isso, né? E eu não tô aqui julgando quem faz isso, tá, pessoal? Mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente faz isso de forma despretensiosa, achando que ninguém vai perceber, mas é perceptível, tá? E por último, né, a nova pergunta, né? Deixou de ser como que eu faço aparecer para como eu vou ser lembrado. Porque aparecer você tá aparecendo, todo mundo está te vendo, mas como é que você vai ser lembrado? Né? E isso difere, né, uma pessoa da outra. E aí a gente entra no campo que a gente falou ali dos atendimentos, que o pastor citou muito bem, eu vou falar aqui também. Tá? Vamos lá. O que é uma marca? Né? Uma marca não é só, como eu falei, que não é só o logotipo isolado, não é só o nome fantasia, paleta de cores ou tipografia, né? A marca, ela é o quê? Ela é a percepção, né? Ela é o que as pessoas dizem quando você não está presente.
né? Quando você não tá, o que que as pessoas falam da tua empresa? Ah, não, porque o McDonald's, como o pastor falou, cara, atende rápido, o lanche é bom e tem praticidade. Ótimo, o McDonald's é isso. O que que é o Bob's de Pelotas? Ah, o Bob's é demorado, o Bob's é barato, mas não compensa, então a marca do Bob's está simbolizando isso. Isso é o Bob's, né? Quando você não está presente, é o que a percepção das pessoas, né? Então a gente passa o nosso algo que na nossa concepção era só uma imagem para o que as pessoas interpretam dessa imagem. Né? O logo do Bob's é lindo, mas só ele ser bonito não é suficiente para eu comprar lá. Vocês estão entendendo? Só o logo ser organizado, só o logo ser bonito não é suficiente para que eu tenha vontade de comprar lá. Né? A minha experiência ela precisa ser validada no que as pessoas também estão dizendo, certo? Vamos lá. O branding. E aqui eu vou falar um pouco sobre brand, que é muito importante a gente entender sobre isso, né? Que é um pouco diferente aí de marca, tá? O brand nada mais é do que você construir valor em cima do teu negócio, em cima da tua marca, né? Então, o que que faz parte do brand quando a gente fala de brand, né? O teu atendimento, as tuas redes sociais, o tom de voz como você atende, a fachada da tua loja, a embalagem do teu produto, tudo isso é brand, né? Tudo isso são ferramentas que constroem o valor da tua marca. Você pode ter uma rede social incrível, você pode ter o melhor marketing, você pode ter os melhores vídeos, mas se a pessoa chega na frente da tua loja e a tua loja está com a placa despicando, e a tua loja está com o chão sujo, e você tem um atendimento ruim, né? Ou sua embalagem chega sempre rasgada, o seu brand é isso. O valor da sua marca ele foi empobrecido totalmente nesse conjunto de coisas. E aí a tua rede social ela não adiantou de nada, né? Então tem muitas pessoas preocupadas com o que vai se fazer na rede social e estão esquecendo muitas vezes do restante, né? Como é muito bom, às vezes, você comprar um produto na internet, quem já recebeu aqui um produto na internet, e você abriu aquela caixa fica caprichada, personalizada, cheirosa. Cara, esquece. Todo mundo tem vontade de comprar aquilo de novo, porque você fala, nossa, isso aqui é muito bom. Só pela embalagem, porque as pessoas compram com os olhos. Quantas vezes a rede social nem era tão essas coisas, você chegou lá, o lugar era bonito, o lugar era cheiroso, era perfumado, a pessoa te atendeu bem, né? Então a construção de valor, ele é um processo estratégico, né? Que ele vai sendo lidado com várias coisas, né? Eu coloquei aqui de exemplo o Mids, que era minha cafeteria, né? Só um exemplo de como a gente se comunicava, como a gente se portava, né? Tinha o logo em si, mas o logo ele tinha que compor ali uma percepção pessoal, né? As pessoas tinham que se enxergar no logo, né? Como as pessoas vivenciariam esse logo, né? Era como eu queria que as pessoas enxergassem. Um copo na mão, né? Uma coisa que comunicasse diretamente com o público fitness, que era o nosso foco na época, né? E por aí vai. Além de trazer uma percepção de jogar um café 100% de Minas, que era a nossa missão também. Branding, ainda, né? A incoerência destrói marcas, né? Como eu falei, né? O Instagram moderno, mas o atendimento ruim, mas uma loja desorganizada, né? É perda de confiança, né? Uma marca forte entrega a mesma percepção em todos os pontos de contato. Eu coloquei aqui, por exemplo, a Nike e o McDonald's. Não está escrito Nike ali embaixo, mas todo mundo sabe que é Nike. Não está escrito McDonald's ali, mas todo mundo sabe que é McDonald's. Por quê? Porque o brand deles é tão forte que qualquer lugar que você vê isso, você vai saber qual a característica dessa marca. Quando você vê esse símbolo da Nike, a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tênis, legal, uma loja bem organizada, uma rede social famosa, uma patrocinadora oficial de jogos de futebol. Quando você vê esse M amarelo, o que que você lembra? É um McDonald's, né? É uma empresa mundial conceituada, uma empresa famosa, tem alimentos rápidos, tem alimentos bons, tá tudo certo, né? Eles não precisam ficar reforçando quem eles são. Não precisa ter escrito Nike embaixo. Não precisa ter escrito McDonald's embaixo. Basta eles simplesmente construírem isso com forma tão consistente, né? Que o simples logo deles hoje é tão lembrado que ninguém faz questão de ficar reafirmando quem eles são. Certo? Se alguém quiser me interromper, pessoal, pode ficar à vontade, tá? O marketing conquista o cliente. O brand conquista a mente e o coração do seu cliente. Marcas de sucesso são impossíveis de se esquecer. E aqui eu quero abrir um parênteses. Quem conhece essa marca aí?
Escreve aí nos comentários aí, quem sabe. Isso é fácil. Para quem gosta de carro, é mais fácil ainda. Vamos ver quem sabe. Ferrari, certo? Isso aí. A Ferrari, o foco dela é vender camiseta? O foco da Ferrari é vender boné? Não. O foco da Ferrari é carro, né? Carros esportivos. Né? Mas por que que a Ferrari tem camiseta, tem boné, tem xícara, tem jaqueta? Por que que a Ferrari tem tudo isso? Porque não só vender o produto dela é importante, como fazer ela ser lembrada é mais importante ainda. Então, marcas que sabem trabalhar bem o seu brand, ela faz questão de que todo mundo veja ela em qualquer lugar, numa camiseta, num boné, numa xícara, numa garrafinha, né? Eu vou dar um exemplo pelotense para vocês, tá? Que eu acho o máximo, simples e objetivo. Todo mundo que conhece o Batuva, certo? O Batuva tem um brand excelente. Todo mundo que vai na loja deles, o que eles fazem? Cola um adesivo no canto esquerdo superior dos carros. Todo carro que você vê na rua, você não sabe nem o que está escrito. Você vê um boizinho lá, um adesivo branco, ou volta, sabe? Batuva. Pô, o cara foi no Batuva. Geralmente é só carro SUV para cima, né? Dificilmente você vai ver um Ford Ka com esse. Não por causa disso, né? Mas pode perceber. Quem é o público do Batuva? É público médio, alto padrão, né? Se eu nunca fui no Batuva, mas eu passo na rua e vejo toda hora, pô, todo mundo tem esse adesivo. Esse lugar deve ser muito bom. O que que é a primeira imagem que eu tenho? É essa. Eu nunca comi no Batuva, vou dar um exemplo, eu já fui lá, né? Mas vamos supor, eu nunca comi no Batuva, mas eu vou na rua, no intervalo da minha casa no centro, eu vejo 10 carros, todos com adesivo do Batuva, qual que é a impressão que eu tenho? Que esse lugar deve ser muito bom. Todo mundo tem esse adesivo. Que lugar é esse que todo mundo. Eu também quero fazer parte, quero conhecer isso. Vai me despertar o quê? Vai me despertar curiosidade. Eu posso chegar lá e me frustrar? Posso, né? Mas algo, existe um mercado, existe uma estratégia de comunicação física e não é digital, né? Que está me fazendo convencer de que aquela marca ela é excelente. E é simples, um adesivo. É o brand. Aí você chega lá, você vê um garçom uniformizado com um brand aqui, você fala, nossa, o negócio é prêmio. O cara tem uma roupa personalizada, ele não tá com qualquer roupa. Aí você vê ele com um chapeuzinho prêmio, aí você vê um tapete, aí você vê um lugar totalmente com clima baixo, um logo roots ali, cara. Você já ganha na entrada. E aí a gente vai entendendo o que é a construção do valor. Você ainda não comeu a carne, mas você chegou no lugar, você já viu que o lugar valeu a pena. Simplesmente porque pode ser que existam outros restaurantes muito melhores que eles em Pelotas. Mas o fato dele construir isso desde a percepção que você vê num carro faz total diferença quando você chega lá, né? Então é consistência, né? Ele tá toda hora mantendo ali essa percepção, né? Aqui eu trago outro exemplo, ó. Quem já viu esse caso aqui recente na FIFA? Esse caso aqui foi da marca Levi's, né? Essa marca, ela era uma das patrocinadoras, tá? Da FIFA nessa Copa de 2026, e ela não pagou os royalties necessários para que a sua marca fosse exposta nos estádios. O que que aconteceu? A FIFA foi lá e botou um pano branco. O que que a marca fez? Mudou o logo de todas as suas redes sociais com um pano branco por cima. E tá faturando milhões com isso. Tá lá, até hoje lá, tapado com o logo branco. Por quê? Porque a marca simplesmente não precisa nem mostrar o nome. Basta ela ter o mesmo formato que todo mundo já sabe que é Levi's. Os caras aproveitaram de uma estratégia de brand tão importante, né, que eles pegaram algo que era para ser prejudicial e se tornaram um dos maiores ativos de mercado nesse ano. Mas por que que eles fizeram isso? Porque os caras tinham consciência do poder que a marca deles tinha. Se fosse o meu logo do Eletrodrive lá, ninguém ia saber. Porque eu estou consolidando agora, porque eu estou construindo agora. Agora, qual que é o poder, né, de você de você ter um brand lembrado, né? O marketing ele vai fazer você vender hoje, que é o que o Marcelo falou, né? As estratégias que você usar. Agora, o branding vai fazer você ser lembrado para sempre. Não importa se tapem o teu logo, né? As pessoas vão olhar e falar assim, cara, isso aqui
é a marca tal, eu conheço, esse aqui, meu, é irreconhecível, né? Agora eu trouxe um exemplo meu aqui para vocês. Esse aqui é meu logo, tá? Electrodrive, que é a minha página que eu estou construindo ali. Como eu falei no início, eu não tenho nada, nenhum ativo comercial ainda, não tenho dinheiro, não tenho fornecedores, não sei ainda nem por qual caminho meu negócio está seguindo, estou construindo isso, tá? Mas eu recebi a oportunidade de participar de um conjunto de influenciadores através de uma agência de marketing lá numa feira em São Paulo, né? Eu ganhei um credenciamento para participar lá e corri atrás de juntar estratégias para poder participar dessa viagem. E antes de eu saber se eu ia, eu mandei fazer esse moletom e essa camiseta. A minha marca não vende moletom e não vende camiseta. Você vai procurar isso aqui para vender, você não vai achar. Até posso vender um dia para as pessoas divulgarem mais a minha marca, né? Mas qual que era o meu objetivo de chegar lá uniformizado? Que as pessoas olhassem para minha marca e entendessem que é uma marca séria. Que as pessoas olhassem para mim, tivessem uma percepção de, ué, a Electrodrive, que legal, o que é isso? Que despertasse curiosidade. E foi o que aconteceu. Né? Eu cheguei lá, só nos 4 dias que eu tive lá, né, durante toda a feira, eu juntei aproximadamente 300 seguidores só de pessoas que eu conectei de forma presencial. De pessoas que olharam para minha marca e falaram assim: Nossa, você tem Instagram? Que legal, gostei desse logo. Pô, deixa eu ver o que que você faz, me conta da tua empresa. Se eu tivesse chegado com a camisa preta, isso dificilmente teria acontecido. Eu teria que iniciar uma conversa, falar que eu tenho um Instagram e pedir para a pessoa me seguir. Mas como era visual, e como era algo que as pessoas estavam vendo de cara, isso já despertava interesse imediato. Né? O mesmo acontece quando eu estou gravando um vídeo e a pessoa que está assistindo o vídeo vê o logo na minha camisa. Né? A chance dela considerar que aquele conteúdo é um conteúdo premium, um conteúdo mais sério, um conteúdo de mais valor, é muito maior do que se tiver com a roupa comum. Né? Então, são um tipo de estratégias, né, que aí o brand vai fazendo, e eu gastei 3 slides só para falar sobre isso, porque muitas pessoas deixam isso despercebido. Né? Esses dias eu falava com um irmão que da igreja que ele mexe com higienização de sofás, e ele me pediu, João, né, eu quero que as pessoas conheçam mais o meu negócio, o que você acha? Você acha que eu subo um vídeo no tráfego? Eu falei, não, com certeza sobe, mas o que você acha de toda vez que tu lavar o sofá das pessoas, tu deixar um perfume pré-estofado com o teu logo? Para mim faz super sentido. E ele, pá, pois é, não tinha pensado. Eu falei, sim, coloca lá com o teu logo. Que a outra pessoa, quando chegar na casa dessa pessoa e sentir o cheiro, o teu cliente vai chegar, não, o cheiro é esse aqui, ó. Falei que é essa marca aqui, é esse cara aqui, e tá ali, tá todas as informações, né? Então, são procedimentos curtos, né? Mas que faz o cliente ele lembrar de você, um imã, um chaveiro, uma garrafa, né? São coisas que a gente não percebe, né? Que parece bobo, cara, mas isso faz uma diferença gigante. A Red Bull, ela fez uma propaganda publicitária um tempo atrás, eu não tenho certeza, e talvez quem souber pode me corrigir, né? Mas, se não me engano, era no início da sua carreira, quando ninguém conhecia ali a sua marca ainda, né? O que eles fizeram? Eles pegaram várias latinhas de energética vazio e jogaram numa lixeira. E deixaram caído no chão, assim. Todo mundo que passava olhava e falava assim, nossa, mas muita gente tomou esse energético, deve ser muito bom. E o que aconteceu? As vendas subiram. Pelo simples fato de várias pessoas verem aquelas latas espalhadas no chão, né? Com o logo da Red Bull, com tudo ali marcado, né? Então, o brand ele vai fazer você ser lembrado, né? Todo mundo, quando pensar em tomar um energético, fala, mas aquele dia eu vi aquele monte de energético no chão, deve ser muito bom, né? E assim você vai construindo a tua marca, a tua história, tá? Falando um pouco de identidade visual, né? De forma bem simplória, bem objetiva também, para não reter muito tempo de vocês. Nada mais é do que você consistir o conjunto de logo, né? Tipografia. O que é a tipografia? Tipografia é o tipo de fonte, para quem não sabe, né? As cores ou paleta de cores, né? Que são ferramentas para gerar gatilhos emocionais imediatos. Por exemplo, o McDonald's, qual é a paleta de cores do McDonald's? Amarelo, que é o principal, e o vermelho é o secundário, né? Qualquer coisa de lanche você vê com a fonte do McDonald's na cor amarela, você de cara já sabe que é o McDonald's, porque você associou a marca com aquela cor. É um gatilho emocional imediato, que a cor ela vai trazer, né? A fotografia, né, que vai trazer ali estilo de vida e realismo, né? Quando a gente fala de fotografia, a gente fala bastante de humanização também, né? Que é você trazer a percepção de uma pessoa usando a tua marca.
Se você entrar agora, vou usar o Red Bull como exemplo, se você entrar agora no Instagram oficial do Red Bull, o que você menos vai ver vai ser anúncio vendendo energético. Você vai ver pessoas usando aquela marca através do esporte, pessoas usando aquela marca através de outras coisas. Por que ela não vende o energético, que é o principal ativo dela? Porque ela humanizou. Quando você humaniza uma marca, você tem a capacidade de chegar e dizer para a pessoa, olha, tá todo mundo usando ela, essa marca é muito boa, né? Então, as pessoas convencem mais do que o produto. Por isso que hoje a humanização, ela é um dos melhores ativos de mercado, né? Uma lanchonete que você entra e tem só foto de lanche, ela vende muito menos do que uma lanchonete que tem fotos e vídeos de várias pessoas utilizando aquele serviço, né? Por quê? Porque o ser humano, ele conecta com pessoas, pessoas se conectam com pessoas, né? Então, muito mais do que um atrativo, você pode fazer o melhor lanche de Pelotas, ótimo, vai tirar uma foto, ficou lindo, beleza, que ele vai despertar um gatilho, mas vai dar muito mais resultado se você postar esse lanche sendo comido numa mesa por 4 pessoas. A galera vai ver, nossa, olha lá, a galera tá comendo esse lanche, deve ser muito bom, né? Isso é psicológico, né? A galera que é da área da neurologia aí, com certeza vai trazer um pouco mais de informação do que eu, tá? Aqui falando um pouco de minimalismo, né? O famoso menos é mais. Quando a gente fala de identidade visual de logo, né? A gente precisa entender que o minimalismo é uma tendência mundial atual, né? Ou seja, às vezes quando a gente está pensando na nossa marca, está pensando no nosso logo, a gente quer encher de informação. Tipo, não, eu quero que meu logo da Eletrodrive tenha um raio e tenha um carro e tenha uma tomada e tem que ter um monte de coisa, e tem que ser azul, com amarelo, com verde, e tu acha que na tua cabeça tá lindo, e na verdade não. Quanto mais informação, menos percepção você vai ter, né? Por quê? Porque a comunicação, né, não é sobre simplicidade, é sobre clareza, né? E quanto mais informação você tem no teu logo, mais ruído você tem, a mente demora a processar isso mais, né? Eu trouxe 2 exemplos aqui de rebrand, né? Rebrand é quando você pega um brand original e muda ele, né? O primeiro da Starbucks, para quem não conhece, esse ali em cima ele é o primeiro logo da Starbucks. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, tá? Tô dando um zoom aqui. Esse aqui é o primeiro logo da Starbucks, né? A história desse logo aqui os criadores, eles até um logo meio místico, mas eu trouxe mais pelo sentido da imagem, né? O logo da Starbucks, ele simboliza uma sereia, né, mística, com o objetivo de atrair e encantar pessoas para consumir o café. É basicamente isso, né? Só que é um logo que você vê uma vez e você não memoriza ele, porque ele tem muita informação, é um marrom, e tem letra aqui, tem um monte de coisa, e tem uma sereia com a cauda muito estranha, uma cauda dupla, uma coisa, a coroa que não dá para enxergar direito, não dá para você ver fácil. O que eles fizeram? Fizeram um rebrand, e botaram assim. Se ficou mais bonito, não sei. Se ficou, não sei. Mas por quê? Isso aqui, ó, tem muito menos ruído do que isso aqui, né? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando disso. Quanto menos ruído, mais percepção. A Pepsi é a mesma coisa. O logotipo da Pepsi no passado, né, simbolizava muito algo do que a Coca-Cola fez durante toda a sua história, né? Mas esse logotipo aqui não pegou. A Pepsi já fez de rebrand mais ou menos umas 3 vezes, tá? Vocês vão ver no decorrer da história da Pepsi que já tem mais ou menos ali 2 ou 3 logos antes desse aqui, que é o último. E beleza, esse aqui consolidou muito bem. Ele comunica de uma forma mais clara, né? A Coca-Cola mesmo não precisou fazer rebrand nenhum. Ela consolidou na sua própria logomarca desde sempre, né? E tá tudo bem. Então, quando menos ruído tem a sua marca, mais percepção, mais as pessoas vão ver ela, certo? Opa, acho que eu pulei um aqui. Aqui eu trouxe alguns exemplos de exageros, né? Como eu falei, às vezes o excesso de informações, né? Que um logo pode ter, né? Muitas cores, muitas fontes variadas, né? O cara quer botar 2, 3 fontes no mesmo logo, não dá certo. Excesso de elementos gráficos, né? Tudo isso vai reduzir o impacto da pessoa quando vê a tua marca, né? A confusão visual, né? O cérebro ignora o que é difícil de entender, né? Então, dificultar a memorização é perder dinheiro. Se o teu cliente ele não consegue entender o que é a tua marca, ele não consegue perceber a tua marca de cara, né? Ele dificilmente vai memorizar o que você fez, né? Então, você está perdendo dinheiro, porque sua marca não está sendo percebida. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que eu achei no Google mesmo, tá?
de marcas genéricas, assim, que tem muita informação, né? Aqui uma marca de doceria, aqui uma marca de lancheria, você vê, tem uma fonte grotesca muito grande, aí tem um WhatsApp, e tem um lanche, aí tem um fundo marrom com uma borda roxa, uma borda preta, olha a confusão de cores. Daí isso aqui dificulta muito a linguagem visual das pessoas, né? Aqui um salão de beleza, né? Uma fonte dourada com uma tipografia muito fina, né? Com rosa, com branco, com flores, com tesouro, com um monte de coisa, com brilho preto no fundo, sabe? Imagina isso aqui desse tamanho, olha aqui, desse tamanho, lá no ícone do perfil do Instagram. As pessoas vão conseguir ter clareza do que é a tua marca? Não vão, né? E é por isso que a gente chama de minimalismo, né? Porque hoje as coisas estão na palma da nossa mão, elas estão sendo encurtadas, a nossa visão ela está sendo cada vez mais encurtada diante da percepção que a gente tem. Antes das redes sociais, existia o macro, né? Então, chamar atenção para o grande era muito importante. Então, outdoor estava muito em alta, né? Banner, cartazes, né? Placas exageradas. Então, tudo tinha que ser muito grande. Hoje não. Hoje um ícone de aplicativo é desse tamanho. Hoje uma foto de perfil de Instagram é desse tamanho. Hoje um post de Instagram é desse tamanho. E a tua marca ela tem que estar resumida nisso aqui. A tua marca ela tem que ser memorizada dentro desse espaço. Então, se a construção do que você faz não cabe nesse espaço, significa que ele está com excesso de ruído, está com excesso de informação. Então, o Marcelo falou sobre isso, né? E eu também trago aqui, né? A percepção ela gera valor, né? Uma marca genérica, né? Você vai vender pouco, uma marca posicionada, ela vai vender muito mais. Vamos falar de lanches aqui, né? Cara, você tem o mesmo lanche, às vezes o mesmo lanche de sabe, o mesmo gosto, a mesma coisa, assim. Mas qual que vai vender mais? Qual que você vai conseguir cobrar mais caro? Aquele que te entregar uma apresentação melhor. Aquele que você vê e fala assim, não, esse aqui, pô, é prêmio, vem numa caixinha, vem numa sacolinha personalizada, esse aqui com certeza vale mais, mas é o mesmo lanche, né? Você tá entendendo? Então, produtos semelhantes, eles podem possuir preços diferentes porque a percepção é diferente, né? Então, não adianta você querer fazer o melhor lanche de Pelotas, você querer ser a melhor prestadora de serviço, né? Se as pessoas não te enxergam com o verdadeiro valor que você tem, né? As pessoas vão te julgar pela capa, sim. A gente precisa entender isso. Ah, não deve julgar o livro pela capa. Sim, as pessoas fazem isso, né? Eu tô liderando a mídia da igreja lá, e a igreja da mesma forma. A pessoa que nunca foi na igreja, a primeira coisa que ela vai fazer para ir na igreja vai ser o quê? Vai consultar o Instagram. A partir dali, muitas pessoas decidem se elas vão ou não. Se o nosso Instagram não mostra pessoas, se o nosso Instagram é só uma agenda de culto, que mostra hoje tem culto, só uma artezinha, mas não mostra pessoas adorando, não mostra pessoas se quebrantando, as pessoas não vão ser convencidas de que aquele lugar é bom, certo? Então, o posicionamento, ele é super importante, né? E olhar para dentro de si, olhar para dentro da sua marca nesse momento e refletir, tentar entender o seguinte, de que forma que as pessoas estão me vendo hoje? De que forma que as pessoas veem minha marca? Isso faz total diferença na hora de você colocar valor no seu negócio, né? Hoje, por exemplo, né, eu também trabalho com marketing, né? E existe uma diferença muito grande, por exemplo, para mim, e aqui como empresário, né, de alguém chegar para mim, ah, João, quero contratar seu serviço. Beleza. Eu posso simplesmente chegar uma pessoa e mandar uma folha para ela e falar assim, ah, meu serviço é tanto, é R$ 2.000. Escrever tudo que eu faço ali. Ou eu posso montar uma apresentação com todos os entregáveis, com todas as estratégias, mostrar que eu estudei o negócio da pessoa e falar para ela o que, que é bom, para a pessoa valorizar meu trabalho e ver que eu me posiciono de uma forma diferente. Existe uma diferença, né? Hoje eu ouço muito no meu mercado, ah, João, mas isso aí que você faz, tem um cara que faz lá por R$ 400. Eu falo, cara, beleza, pode fazer com ele, né? Porque hoje eu sei meu valor, eu sei que a forma como eu me posiciono, e isso demorou, tá? Não foi de uma noite pro dia. Quando eu comecei, eu aceitava qualquer serviço porque eu precisava de dinheiro, né? Mas quando a gente entende o nosso valor, e eu tenho certeza que cada um de vocês aqui sabe o valor que vocês têm, né? Eu sei que vocês são ótimos profissionais no que vocês entregam, né?
E às vezes é muito ruim a gente não romper simplesmente pela forma como as pessoas nos veem, né? Então, a nossa apresentação, e no pessoal é isso, não é? Eu não estou falando algo errado. Quando você vai numa reunião, por exemplo, as pessoas te julgam pela roupa que você usa. As pessoas te julgam se você está com o cabelo arrumado, as pessoas te julgam como a forma como você se veste. A tua empresa da mesma forma, né? Você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor serviço, mas se você não tem uma boa apresentação, aquilo não vai passar credibilidade. O valor que você vai querer cobrar, a pessoa vai olhar de cara e falar assim, nossa, mas é isso tudo? Não parece que é, né? Então a gente precisa, o brand, né? A identidade visual e esse conjunto de estratégias traz essa clareza para o cliente final. Então, como construir autoridade, né? Posicionamento e constância, né? Aparência profissional e experiência entregue, né? A autoridade não é dizer que você é bom, né? Fazer as pessoas acreditarem nisso. Dizer que você é bom é muito fácil. Agora, como eu vou convencer as pessoas de que você é bom? Mostra para elas de cara, né? Então, o que o cliente sente quando vê você no Instagram, quando vê você, né? Será que ele vê? Toda peça precisa responder, como eu coloquei aqui, né? O que que meu cliente sente quando eu estou postando isso? Será que meu cliente está vendo que eu estou usando IA? Será que meu cliente está vendo que eu estou artificial demais? Será que meu cliente está vendo que eu sou desorganizado? Porque isso transmite, a rede social transmite a organização ou não, né? Será que meu cliente está vendo que eu sou uma pessoa constante? Não, tá todo dia lá, o cara tá postando um vídeo, olha só, todo dia. Por exemplo, a Havan. Tu quer um melhor ativo do que a Havan hoje? O melhor produto da Havan é o próprio dono. Por quê? Porque ele aparece todo dia. É um vídeo polêmico, é um vídeo falando da loja, é um vídeo promocional, mas todo dia ele tá lá, né? Traz a impressão de que, pô, esse negócio é organizado, o cara tá dedicando, o cara tá todo dia, o cara tá lá insistindo, então deve ser muito bom, né? Então, às vezes a gente acha que o design, né, quando a gente vai postar uma arte, muitas vezes a pessoa ela quer só enfeitar o Instagram, né? Ah, João, faz uma identidade visual aí, o Instagram tá organizadinho, tá bonitinho. Foi isso o tempo, né, que só um Instagram bonitinho era o suficiente, né? Hoje, se aquilo ele não traz as informações corretas, né, não tem uma paleta de cores bem definida, você pode ter, por exemplo, no teu Instagram, trocentos conteúdos de valor, mas se cada um tiver de um jeito, um você fez com a fonte Arial, o outro você fez com a Comic Sans, o outro você fez com a Monte Serra. Se cada um tiver de um jeito, um você usar amarelo, outro vermelho, outro azul, aquilo não vai transmitir confiança, aquilo vai parecer que cada um fez de um jeito, né? E a identidade visual, ela vai trazer essa percepção, né? O cliente, ele tem que entrar na tua página e pensar, bah, que paz, meu, olha que organização, olha que legal, olha só que alinhamento, né? E isso faz total diferença, né? Na hora de um cliente decidir, por exemplo, comprar num lugar e comprar no outro. Muitas pessoas decidem. Eu tenho certeza que vocês são assim, né? E já encerrando também, né? Aqui para a gente acabar, os 5 pilares de uma marca forte, né? A primeira é a clareza. A pessoa, quando ela olha a tua marca, ela tem clareza do que você trabalha, né? Se o teu logo, por exemplo, é um logotipo, o que é um logotipo? Um logotipo é um logo que tem figuras, né? Que tem alguma uma coisa ilustrada, alguma ilustração. Beleza. O logomarca, geralmente, são logos onde a marca é escrita, né? Perfeito também. A pessoa ela tem que ter clareza ao ver a tua marca, né? Ela olha e fala assim, não, eu sei que marca é essa, porque essas cores já me lembrou que aquela marca trabalha com essas cores, esse tipo de fonte, beleza, ótimo. A sua marca forte, ela é forte porque ela tem consistência, né? Será que as pessoas, elas realmente vê a tua marca toda hora para tipo assim, nossa, toda hora eu vejo o Batuvo, deve ser muito boa. A sua marca, ela tem alguma diferenciação ou ela é muito genérica, ou ela é igual às outras? A sua marca, ela transmite alguma experiência positiva para o teu cliente? A tua marca, ela transmite memória para o teu cliente, né? São perguntas que a gente precisa fazer para saber se a nossa marca é forte. E se ela não é, talvez está na hora de você experimentar algum desses pontos e saber, olha, não, realmente, falta consistência, falta memória, a pessoa não lembra da minha marca. Falta experiência, a pessoa testa a minha marca, mas ela ainda não gostou, não indicou para ninguém, né? Então, são pontos ali que a gente vai trabalhando, tá? Uma pergunta aqui para a gente pensar, né? Como você gostaria que a sua empresa fosse lembrada daqui 5 anos? A sua comunicação transmite essa percepção hoje?
Pergunta para a gente pensar. E para a gente concluir, né? O posicionamento da nossa marca, ele vai gerar o quê? Percepção, a pessoa vai olhar para nós, vai olhar para a nossa marca, né? A percepção vai gerar confiança e a confiança vai gerar vendas, né? Então, é um processo, né? A venda ela não vai surgir porque você vai postar algo no Instagram, não. Aí, deixa eu me posicionar, deixa eu mostrar para todo mundo para que eu cheguei. Deixa eu mostrar para todo mundo o que eu estou fazendo, né? Ali é minha página da Eletrodrive, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei qual público eu quero atingir. E eu tive contato com esse público lá em São Paulo, pessoas com mais de 1 milhão de seguidores. Agora, existe uma diferença muito grande de eu chegar lá hoje com uma baita ideia e ninguém me conhecer, ou a diferença de eu chegar lá hoje e a pessoa olhar para mim e falar assim, não, deixa eu ver teu conteúdo. Pô, que legal, que bacana, tu se posiciona, já tô te vendo, já te sigo. Eu tive uma experiência muito positiva, que eu fiz um contato com um rapaz de Goiânia, e eu ainda tô com 1.500 seguidores, tá? Orgânicos, alcançados em 30 dias de conteúdo. E eu fiz um contato com um rapaz de Goiânia, e ele tem uma rede de aplicativos de carros elétricos lá, e ele foi me seguir, quando ele abriu o Instagram, ele falou assim, caraca, João, os melhores nomes do automobilismo brasileiro te seguem, e eu nem sabia. Eu, não, olha que o fulano te segue, olha só que legal, cara. Aí ele foi ver meus contos, pô, bacana. E nem eu sabia. Mas por quê? Porque justamente a ideia do posicionamento, né, é transmitir essa percepção. Olha só, tá todo mundo me percebendo. Tá todo mundo vendo que eu tô fazendo algo. Mesmo que eu não seja o melhor, eu não sou, gente, estou longe de ser o melhor, principalmente nesse ramo, eu tô aprendendo. Se você me chamar hoje agora e falar assim, João, quero instalar um eletroposto na minha loja, eu vou ter dificuldade de te orientar, porque eu estou estudando sobre isso ainda, né? Sendo bem sincero. Só que hoje eu já recebo muitos contatos com esse tipo de pedido. Por quê? Porque as pessoas estão me percebendo. E talvez tenha um rapaz ali atrás que sabe tudo de eletroposto, sabe como vender e não está vendendo porque ele não se posiciona. Não tem nenhum cliente chegando até ele. Essa é a diferença. Então, quando eu gero autoridade em cima daquilo que eu estou vendendo, as pessoas geram confiança, a confiança vai gerar o quê? Vendas, e as vendas vão construir empresas. Né? Então, eu creio que o sucesso, né, de cada um de nós empreendedores, empresários aqui, ele parte da nossa imagem pessoal, né? Ele parte daquilo que a gente está vivendo, certo? E hoje esse é um dos meus trabalhos. E encerrando, eu quero agradecer a todos aqui pela oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, estou à disposição, certo? Muito obrigado.